boa tarde, boa noite aos irmãos e aldins que estão por aí ouvindo o canal Bodas de Auschwitz. Então, essa é uma palavra que eu tenho no meu coração já faz algum tempo e agora hoje, então eu vou contar para vocês aquilo que eu recebi assim do Criador sobre esse nosso tempo de espera do seu retorno no arrebatamento. E todos nós desejamos muito partir para estar com o nosso Yahushua, o Mestre, Messias, mas pode ser que demore ainda um pouco. E se de igual modo nós teremos o arrebatamento em abril de 2025, nós temos que trabalhar até lá, amados. Não podemos ficar assim pensando, está chegando o arrebatamento, então nós vamos deixar assim como está. Não, nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos fazer e obedecer em tudo o nosso Mestre. E o nosso Mestre, ele não nos deixa e não nos quer assentados à beira do caminho, mas ele nos quer caminhando, ele nos quer crescendo. Ele quer que nós sejamos obedientes à sua voz e possamos ouvir a sua voz. Então eu vou ler uma palavra, depois eu vou contar um testemunho e depois eu vou ler uma outra palavra, tá certo, irmãos? Lucas capítulo 12, versículo 31 e em diante. Mas antes buscai o reino de Yahweh, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, pequeno rebanho, porque é prazer de vosso Pai de vos dar o reino. Vendei o que tendes e dai em auxílio, provede para vós mesmos bolsas que não deterioram, um tesouro no chamaim que não tem fim, onde nenhum ladrão se aproxima, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Cingido esteja vossos lombos e vossas lâmpadas iluminando. E vós sedes semelhantes aos homens que esperam pelo seu amo, até quando ele retorne, na comemoração de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir para ele imediatamente. Benditos são aqueles servos a quem o amo quando vier os achar vigiando. Verdadeiramente, eu vos digo que ele cingir-se-á a si mesmo e os fará sentarem para comer e sairá ao redor e os servirá. E se ele entrar a segunda vigília ou a terceira vigília e achá-los vigiando, favorecidos serão aqueles servos. E isso sabei que se o proprietário da casa tivesse conhecimento à hora que viesse o ladrão, vigiaria e não permitia arrombar a sua casa. Ficai vós, portanto, preparados, porque o Filho do Homem virá à hora que não pensais. Então Pedro disse-lhe: Mestre, estás tu falando essa parábola para nós ou para todos? E Yahushua disse: Quem é, pois, aquele mordomo fiel e sábio, a quem seu amo o fará governante sobre a sua casa, para que este lhes dê a porção do sustento na devida estação? Bendito é aquele servo a quem seu amo, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que ele o fará governar sobre tudo o que ele tem. Mas se aquele servo disser em coração: meu amo demora em sua vinda, e começar a bater nos servos e nas servas, e a comer e a beber e a se embriagar, o amo daquele servo virá num dia em que não espera por ele, em uma hora em que ele não está atento, e o espancará e designará sua porção com os descrentes. E aquele servo que conheceu a vontade do seu amo e não se preparou a si mesmo, nem fez de acordo com sua vontade, será malhado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e não cometeu coisas dignas de açoites, será malhado com poucos açoites. Pois a quem muito foi dado, deste muito será exigido. E aquele a quem os homens muito confiaram, deste muito mais pedirão. Enfim, então aqui é o seguinte, amados. Nós temos recebido o nome precioso do Eterno, nós temos recebido o entendimento que nós temos recebido e nós precisamos contribuir na edificação da casa, do templo de Yahweh. E vocês veem aqui que esse texto nos fala exatamente disso. E qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro
é importante que seja a casa de Yahweh dos Exércitos, para que nós possamos então fazer aquilo que o Pai Yahweh deseja que nós façamos na sua casa. E quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que têm acontecido na minha vida no último ano, posso dizer assim, que é uma autoridade com relação às tempestades, às chuvas. E já até compartilhei em alguns momentos isso, porque quando eu vejo que está se armando aquela tempestade terrível, amados, eu vou lá e oro ao Pai e repreendo os espíritos, porque Yahshua nos disse que como assim que não tendes fé? E ele se levantou no barco e repreendeu o vento e disse para a tempestade: acalma-te, e ela obedeceu. Nós queremos chegar à semelhança de Yahshua, então nós temos que fazer como ele fez e ser como ele é. E nós não podemos ter medo, porque se nós exercitamos a palavra de fé, as tempestades nos ouvem. E eu queria contar para vocês rapidamente, muitas vezes eu já tenho feito isso, várias tempestades se formaram, mas em nome de Yahshua Mashiach se dissiparam. E agora aconteceu na quinta-feira da semana passada, quando eu estava reunida com os irmãos em Passo Fundo para partir o pão, estava lá passeando e nós nos reunimos e fazia muitos e muitos dias que não chovia lá naquela cidade. E no final, após o partir do pão, que eu vou colocar aqui na live da irmã Vânia no canal Virgens Prudentes, nós estivemos lá ao vivo naquela noite. Depois que terminou o partir do pão, eu disse: irmãos, vamos orar para que venha chuva sobre essa terra, porque fazia muitos dias que não chovia. E todos os dias a meteorologia dizia que vai ter chuva, mas a chuva não veio e não vinha. Mas naquela noite, então, nós nos reunimos e nós oramos e o Pai mandou chuva. E depois, inclusive, o irmão, dono da casa, fez um vídeo lá e a chuva veio. Eu vou mandar aí para vocês, irmãos, para ver que tremendo. Wally, chuva, né? Wally, vem aqui. Aí a chuva veio. E ontem eu fui descansar um pouco, depois do almoço, e eu estava acordada e eu coloquei por acaso a mão assim no ouvido. Eu comecei a ouvir forte barulho de chuva, muito forte. E depois eu tirava assim a mão e aquilo cessava. Eu colocava a mão assim, eu via chuva caindo, chuva forte, forte, forte. Não estava chovendo, tinha sol. E também eu ouvi muitos barulhos de trovões, assim, eram trovoadas, não eram fortes, mas eram muito frequentes e eu via aquelas trovoadas ao longe. E aí, enfim, me levantei e depois fiz outras coisas que eu tinha para fazer. E depois, por acaso, então, eu pude testemunhar numa outra live da irmã Vânia, onde o irmão Romilson comparece. Depois deem uma olhada lá, irmãos, que eu testemunhei ao vivo isso. E isso, irmãos, é para nós a autoridade que nós temos em Yahshua Mashiach. Nós temos o verdadeiro nome e nós precisamos crer nesse nome e agir segundo a fé que nós temos. Não podemos ser tímidos, não podemos ser negligentes ou preguiçosos. E eu queria compartilhar com vocês, então, agora depois desse testemunho, uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 18. Todos nós conhecemos a história de Elias e algo que ele recebeu e que nós recebemos é essa autoridade sobre a chuva, sobre as tempestades, sobre o fogo, sobre tudo aquilo que está para vir sobre a terra. Não sabemos, amados irmãos, quanto tempo nós ficaremos aqui, porque como diz aquela outra palavra, se vier na primeira, ou na segunda, ou na terceira vigília da noite, pode ser que o nosso Messias tarde um pouco, mas nós temos que estar prontos, nós temos que estar crescendo, movidos pelo seu Espírito, obedecendo a Ele em qualquer circunstância, mas não podemos perder tempo,
porque inclusive nós temos uma palavra que diz que é para nós apressarmos a vinda do nosso Messias. E como nós somos colunas do templo de Yahweh, nós precisamos ser obedientes, precisamos proclamar os nomes sem vergonha, certo, amados? Quando Yahusha disse que aquele que se envergonhar do meu nome, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. E enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós precisamos salgar esse mundo com a palavra de Yahweh, com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. Nós precisamos conhecer quem nós somos nele. Nós de nós mesmos nós não somos nada, mas nós temos a fé no nosso Messias e ele pagou o preço para que nós pudéssemos hoje exercer esta fé em Yahshua Mashiach. E eu vou colocar aqui em cima o vídeo da live da irmã Vânia, das Virgens Prudentes, onde o irmão Romilson traz um ensino muito impressionante. É a continuidade daquilo que nós já temos aprendido, mas se vocês quiserem ver lá, tá? E aí ontem à noite, depois que eu contei esse testemunho ao vivo para os irmãos, porque me foi aberta a oportunidade, então veio essa palavra aqui de Elias, que disse assim: Elias disse ao seu servo, sobe agora, olhe em direção ao mar. E ele subiu. Olhou e disse assim, não há um pingo de chuva. E por 7 vezes ele disse, vai outra vez. E sucedeu que na 7ª vez, então ele disse, ali se levanta uma pequena nuvem no mar, como uma mão de um homem. E ele disse, sobe e dize a Acabe, prepara teu carro e desce antes que a chuva te detenha. E enquanto isso se passava, então os chamaíns ficaram escuros com nuvens e vento, e surgiu uma grande chuva, e Acabe montou e se foi para Jezreel. E a mão de Yahweh estava sobre Elial, e ele cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Enfim, e aí, amados, lá no versículo 11, capítulo 19, versículos 11, preste atenção ali o que diz, amados. Sempre era uma coisa que eu questionava ao Pai esse texto, e olhem o que está escrito. Sai e fica de pé sobre o monte perante Ial. E Ial passou perto, e um grande e forte vento fendia as montanhas e quebrava em pedaços as rochas diante de Ial. Mas Ial não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas Ial não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, e Ial não estava no fogo. E depois do fogo uma pequena voz serena. E sucedeu assim que Elial a ouviu. Então ele cobriu seu rosto em seu manto e saiu, e ficou à entrada da caverna. E ali lhe veio uma voz e disse, o que estás fazendo aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso por Ial, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Eu estou como um remanescente e eles procuram minha alma para tirá-la. Nós sabemos então a chamada de Elias, tudo que ele fez, e isso também aconteceu, amados. Então, essa autoridade sobre ventos, e aqui nos disse que o vento fendia as montanhas e quebrava em pedaços as rochas, mas Ial não estava ali. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que esses ventos fortes que despedaçam as rochas, não é Ial que está fazendo. Ele permite, mas como nós estamos nessa terra, amados, nós precisamos nos levantar contra os ventos fortes e destruidores. Nós temos que nos levantar contra o fogo, contra o terremoto. Temos que nos levantar contra tudo aquilo que destrói a vida na terra, em nome de Yahshua Mashiach. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. E a quem muito é dado, muito será exigido. Amados, nós precisamos ter vida de oração, precisamos ter vida de jejum, precisamos partir o pão com os irmãos e precisamos também ser imergidos em nome de Yahshua Mashiach, porque esta é a vontade do Pai para nós. Quero dizer a vocês, irmãos, que nós somos chamados como sacerdotes,
como profetas, como reis e também como juízes. Quando nós julgamos as coisas, amados, se nós estamos em comunhão com o Espírito de Al, nós julgamos pelo Espírito de Al, e nós temos então que tomar atitudes em relação àquelas coisas que nós vemos em oração, em posicionamentos na terra. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam e nós ficamos de braços cruzados, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Precisamos orar pelo nosso Brasil, amados. E a palavra de Al, as Escrituras nos dizem que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqueles a quem o Pai tem chamado para ajudar na construção do templo, em verdade, em justiça e em amor, assim seja.